Todas as igrejas tinham, a maioria pelo menos, tinha elogios e tinha uma advertência. Teve duas que não teve advertência, que foi a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. E teve uma que não teve nenhum elogio, que foi a igreja de Laodiceia. Então a igreja de Esmirna era uma igreja pobre, mas que manteve a sua fé. A igreja de Pérgamo era uma igreja que tolerava as falsas doutrinas. A igreja de Tiatira, uma igreja que tolerava a imoralidade dentro dela, a doutrina de Jezabel. Depois a gente vai decorrer um pouquinho, passa pela igreja de Sardes, que era a igreja morta, tinha nome de que vivia, mas estava morta. Depois fomos para a igreja de Filadélfia, a igreja fiel. Interessante que a palavra fila ou filos no grego tem três palavras que falam sobre amor, né? Tem o eros, que significa o amor carnal, quando alguém olha para uma mulher ou a mulher olha para um homem e sente uma atração, isso é chamado de eros, que vem a palavra erótico, sim? Então esse amor eros é o amor carnal, enquanto o amor filos é o amor que o filho tem pelo pai, ou que você pode ter por alguma coisa terrenal, sim? Quando você ama muito dinheiro, você é um materialista. Amor ao dinheiro, o dinheiro não é pecado, diz Paulo. O problema não é o dinheiro, o problema é quando o seu amor está no dinheiro. E tem a outra palavra para amor, principalmente no grego, que é ágape, que é o amor de Deus. Esse amor é um amor incondicional. Nós não temos condições de ter esse amor, a não ser que Deus derrame esse amor no nosso coração. É um amor que não exige nada a favor, é um amor dado que não espera a volta. É algo que se dá, e se você na gratidão e na graça aceita, você pode devolver, mas não é obrigatório. O caso nosso é esse: fomos alcançados pelo amor ágape de Deus, e por gratidão nós o servimos, sim? Não que Deus queira que você obrigatoriamente o sirva, porque senão se torna ativismo. Então, e a igreja de Laodiceia, que é a igreja dos últimos dias, uma igreja que tinha dinheiro. Você vai ver lá que Deus faz algumas advertências, dizendo assim: olha, te aconselho que compre roupas de mim, que compre colírios de mim, porque você diz que é rico, mas na verdade é pobre, cego e nu. E Deus chama aquela igreja de uma igreja morta. O interessante é que quando você vai estudar um pouquinho sobre a história, ou a cidade de Laodiceia, era uma cidade rica, que tinha um problema com água. A água dela vinha de um manancial do outro lado do deserto, e vinha em tubulações. E quando essa água chegava em Laodiceia, essa água estava morna. Por isso que Jesus fala para ele assim: você não é nem quente e nem frio, você é morno. Depois Jesus fala assim: eu te aconselho que compre colírios, para que você venha ver. Porque também Laodiceia era um centro oftalmologista, vamos dizer assim, oftalmólogo, que cuidava e fazia um bom colírio lá para os olhos das pessoas, e muitas pessoas compravam esses colírios lá na cidade de Laodiceia. E depois, quando o Senhor fala para ela assim: eu te aconselho que compre roupas de mim, que lá também tinha uma das maiores tinturarias que tingia roupas, principalmente o linho, e esse linho era importado ou exportado para outros países. Então o Senhor vem e bate na tecla: vocês dizem que tem dinheiro, vocês dizem que tem um bom colírio, vocês dizem que tem uma boa água, mas na verdade é isso que vocês têm. Eu te aconselho que compre colírio para que vocês possam ver, que comprem roupa de mim para que possa vestir, e que deixem de ser mornos, ou seja, frio, ou seja, quente. E essa igreja de Laodiceia é a igreja que nós estamos vendo hoje. É uma igreja que não pode dizer que não tem dinheiro. As nossas igrejas, eu estava fazendo uma pesquisa, irmão, vou dar um seminário de missões daqui a uns dias, e eu estava fazendo uma pesquisa, e pasme, irmão, tem uns órgãos, principalmente o Instituto Barna, que faz pesquisa somente no meio evangélico.
E o que eles passaram para mim foi o seguinte, que por ano, estou falando por ano, a igreja no mundo, nós somos hoje, atualmente, mais de 2 bilhões de cristãos e evangélicos. 2 bilhões e pouquinho. É muita gente. E essas pessoas que frequentam a igreja, sem contar os desigrejados, por ano essas pessoas investem na igreja 4 trilhões. É muito dinheiro. Somente a igreja ofertam e dizimam durante o ano. No mundo estou falando isso. E sabe quanto desses trilhões são investidos em missões? Não chega a 1%. Então a igreja, ela já não pode mais dizer que não tem dinheiro, porque isso é mentira. Sim? A igreja hoje tem dinheiro. O problema é que quando você tem recurso, você começa a achar que você já não depende mais do dono do recurso. Quando Pedro e João estavam subindo ao templo, eles falaram algo interessante para aquele coxo. Quem lembra o que o Pedro e João falou para o coxo? Não tenho prata, mas o que eu tenho. O problema hoje é que a igreja não tem falta de prata e ouro, mas tampouco pode falar, levanta-te e anda. É uma igreja da Laodiceia, uma igreja que tem tudo, que não lhe falta nada, mas que perdeu a essência de Cristo Jesus. Então, ao decorrer do tempo e da história, a gente vai vendo que Deus vai exortando a igreja, vai exortando os filhos dele. Do capítulo, irmão, 3 até o final, que foi aqui onde nós lemos, aqui no livro de Apocalipse 3, quando chega no 4, do 4 até o 22, do 4 ao 22, você já não vê mais o nome igreja. Então aqui, do 1 ao 4, você vê as cartas às igrejas. Do 4 ao 22, você não vê mais igreja. Em nenhum momento mais você vai ver citando igreja. Só no capítulo 22 volta outra vez a falar sobre a igreja. Isso é importante vocês notar pelo assunto que eu vou tratar aqui hoje. E por que no capítulo 3, final, no começo do capítulo 4, até o 22, já não se falou mais o nome igreja? Porque tudo o que vai acontecer depois do capítulo 3 não é para com a igreja, é para com o povo de Israel. Traga presente na tua cabeça que o povo de Israel, eles rejeitaram a Jesus. E por eles rejeitarem a Jesus, então Jesus fala assim: já que vocês não quiseram, vocês não entenderam o tempo da visitação de vocês, pelo contrário, mataram o Filho de Deus, então é o seguinte: eu irei agora aos gentios. Foi a mesma palavra que Paulo usou. Então Deus levantou os gentios, e Jesus chama esses gentios de igreja, que não tem nada a ver com Israel. Não tem nada a ver com o povo judeu. O povo judeu continua sendo o povo de Deus, e a igreja também continua sendo o povo de Deus, mas de uma forma totalmente distinta. Por isso que a igreja não guarda sábado, por isso que a igreja não faz sacrifícios de pomba, nem de farinha, nem guarda as festas de Pentecostes, nem de jubileu, nem as festas dos pães amargos. A igreja não guarda nada disso, porque isso é para Israel. Não tem nada a ver com a gente. Por isso que lá a palavra diz assim: se você quer viver na lei, a lei é perfeita. Mas se você falhar em uma vírgula ou em um ponto da lei, você é culpada de toda ela. Então você quer guardar o sábado? Então guarde a lei por completa, se você conseguir fazer. O problema é que as pessoas querem fazer algumas coisas da lei e não quer cumprir a lei. A lei não se tinha cumprir uma parte, ou cumpria tudo, ou não cumpria nada. Então Jesus Cristo vem, sim, porque a lei, irmão, ela tinha embutida nela 3, na verdade, que era a lei cerimonial, a lei moral e a lei civil. Sim?
a lei cerimonial que foi abolida. O que era a lei cerimonial? Era todos aqueles rituais que levavam a Cristo. Por exemplo, o cordeiro que era sacrificado simbolizava Jesus, por isso que ele é chamado de cordeiro pascual. No tabernáculo, que tinha 3 ambientes, e em cada ambiente, o primeiro era um ambiente cercado, mas não era coberto, tinha ali o altar de sacrifício e a pia de bronze. O altar de sacrifício simbolizava Jesus Cristo, aquele que se sacrificaria por nós. A pia de bronze simbolizava Jesus Cristo ou o Espírito Santo como uma palavra, como água que nos limpa. Depois você entrava no segundo ambiente, que era o lugar santo, passava por umas cortinas. O segundo ambiente, que era já coberto, ali dentro tinha o candeleiro de ouro com 7 hastes, que constantemente tinha que colocar azeite para que a lâmpada estivesse acesa. Tinha a mesa de pães, que era colocado semanalmente 12 pães, simbolizando cada pão a nação de Israel. Candeleiro de ouro simbolizava Jesus Cristo como a luz do mundo. A mesa de pães simbolizava Jesus Cristo como pão da vida. Depois você andava um pouquinho, antes de entrar no terceiro ambiente, tinha o altar de incenso. Sim? Simbolizando Jesus como nosso intercessor. Então passava ali o altar de incenso, entrava no Santo dos Santos, que entrava uma vez por ano o sumo sacerdote para fazer sacrifício. Lá dentro do Santo dos Santos estava a Arca da Aliança com o propiciatório, simbolizando a presença de Deus, a Shekinah. A palavra Shekinah simboliza, quer dizer, presença, e a palavra Kabod, que simboliza a glória. Nem sempre onde está a Shekinah de Deus está o Kabod de Deus. Nem sempre onde está a presença está a glória. Mas onde estiver a glória, estará a presença. Esse não é o ponto que eu quero entrar, depois mais a gente pode tratar mais sobre esse assunto. Tudo isso que eu falei para vocês que era feito dentro da nação de Israel, em relação à alimentação, em relação a tipo de comida, a tipo de peixes, a tipo de alimentos que eles não poderiam comer, rituais, festas, cerimônias, tudo isso simbolizava Jesus. Então essa lei cerimonial, ela foi abolida, mas a lei moral e civil, moral e cívica, ela não foi eliminada, ela continua vigente. Inclusive a Constituição do Brasil e do mundo, ela é baseada nos 10 mandamentos. Quando você vai jurar aí diante do juiz, você coloca a mão sobre a Bíblia. Por quê? Porque tudo está baseado na palavra de Deus e nos 10 mandamentos. Mas as leis cerimoniais, ela foi abolida, ela foi eliminada. Isso foi eliminado. Então você não precisa fazer mais nada daquilo que se fazia simbolizando a Cristo. Bom, por que eu estou falando tudo isso aqui para vocês? Porque nós vamos entrar num tema aqui que é igreja uma coisa, judeus e Israel. O que é um israelita, irmão? Um israelita é aquele que nasce em Israel. Sim? Mas só que nem todos os israelitas são judeus. Vou explicar para vocês. Então, israelita é quem nasce na nação de Israel. Judeu é quem segue a religião do judaísmo. Tem israelitas que não são judeus, porque eles não praticam a religião do judaísmo. Nasceram lá, vivem lá, mas não praticam a religião do judaísmo. Quem pratica a religião do judaísmo é aqueles que seguem o Torá, que é o 5 primeiro livro, o Pentateuco, ao pé da letra. Por que estou falando isso aqui para vocês? Porque se a gente não entender um pouquinho da história, a gente começa a se confundir. Então, a promessa de Deus para os judeus, que veio da linhagem de Abraão, que veio por Moisés, vem subindo até que forma uma nação, porque essa nação não era até que eles entraram na terra prometida. Antes do povo de Israel entrar na terra prometida e ter uma nação, eles eram conhecidos como hebreus. Aquele que foi lá para o Egito, ficou lá de José levou para lá, foi crescendo, depois se tornou escravo de Faraó, Deus tirou através de Moisés. Aquele povo ali eram hebreus.
Quando eles entraram e tomaram posse, então eles se tornaram israelita, se tornou uma nação. Sim? Então, quando a gente volta outra vez à história, nós, como diz Paulo lá em Romanos, nós fazemos parte das mesmas promessas de Abraão. Nós somos herdeiros, assim também como israelitas, de Abraão. Por quê? Porque quando Deus fez a promessa para Abraão, Ele não fez pela lei, Ele fez pela fé. Abraão não tinha lei. A lei, irmão, veio 400 anos depois de Abraão. Por isso que tudo que nós fazemos pela fé, porque nós somos filhos de Abraão. Em que sentido? Nós não somos filhos da lei, nós não somos israelitas, nós fomos enxertados, porque eles rejeitaram o Senhor. Então o Senhor agora trouxe a igreja, mas não se esqueceu do povo dele, porque surgiu por aí umas certas igrejas que diz que Deus substituiu Israel pela igreja. Negativo. Deus não substituiu Israel pela igreja. Israel rejeitou a Deus, rejeitou o seu filho, e Deus, para fazer ciúmes com eles, levantou a igreja. Já que vocês não querem, então eu levantarei um povo, de lá no livro de Isaías, que através deles o meu propósito continuará. Então o que acontece? Dentro desse contexto que eu estou falando para vocês, irmãos, levanta-se a igreja. E dentro desse período tem coisas interessantes que nós podemos conversar. Vamos lá para o livro de Daniel, para a gente entender esse assunto aqui. Daniel capítulo 9, versículo 24, versículo 27. Vamos fazer o seguinte aqui. Os irmãos que não entenderam alguma coisa, você levanta a mão e pergunta aí, que a gente vai parar e tentar solucionar o problema, tá bom? Tem algumas coisas que se escapam de mim. Outro dia eu estava falando com um professor aqui na igreja, que a gente tem que ter noção de como a gente está andando. Sim? Porque muitas vezes algo que eu demorei uma semana, um mês para compreender, eu quero que vocês compreendam em 5 minutos. Não funciona. Então a gente tem que ir passo a passo para a gente chegar aonde nós queremos chegar aqui. Vamos lá para Daniel então, no capítulo 9, aqui vai abrir um pouquinho o nosso entendimento. Quem encontrar, pode ler para mim, do 24 ao 27. Conforme eu pedi, você vai parando. Me ajuda aí, então. Daniel capítulo 9, versículo 24 ao 27. Alguém encontrou aí? 70 semanas são determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para terminar a transgressão e pôr um fim nos pecados, e fazer reconciliação por causa da iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e profecia, e para ungir o Santíssimo. Saiba, portanto, e entenda que desde a saída do mandamento de restaurar e construir Jerusalém até o Messias, o príncipe, serão 7 semanas, e 72 semanas a rua será construída novamente, e o muro mesmo em tempos tenebrosos, e após 62 semanas o Messias será cortado, porém não por si mesmo. E o povo do príncipe que virá destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o final da guerra desolações estão determinadas. E ele confirmará o pacto com muitos por 1 semana, e no meio da semana ele fará cessar o sacrifício e a oblação, e pela disseminação das abominações ele a desolará até a consumação, e aquilo determinado será derramado sobre o desolado. Aqui, irmãos, deixa eu só para vocês, deixa a Bíblia aberta. Sua Bíblia aberta aí, porque para que a gente possa entender aqui. Olha o versículo 24, o que fala? O versículo 24 fala assim: 70 estão determinadas. Sim? Sobre quem? Sobre quem? O teu povo e sobre a tua. Seria, aqui já elimina totalmente possibilidade de igreja. Sim? Elimina aqui igreja. Aqui está falando da cidade de Jerusalém e está falando do povo de Israel. Não tem igreja. Então, essa visão aqui, irmãos, só para que você se encaixe, para que você entenda, Daniel era um homem muito sábio que tinha sido levado como um escravo
para a Babilônia. A gente conhece o processo de Daniel, não vou detalhar aqui. Só que acontece, Daniel ele se separa e diz: eu não vou me contaminar com os manjares do rei. Era um jovem, ele decidiu não se contaminar, a gente já conhece a história. E Daniel começou a estudar a palavra. Porque, irmão, não vem revelação sem a palavra. Esquece, não vem revelação sem a palavra. E Daniel começa a estudar a palavra. E ele descobre que nos escritos de Jeremias, o tempo que Deus havia determinado para o cativeiro da nação de Israel estava por se acabar, que era 70 anos. Então ele começa a orar e diz assim: e o que vai acontecer, Senhor, depois dos 70 anos? Ele jejua, ele ora, a gente já conhece a história. Ele começa a jejuar e começa a pedir revelação para Deus. E Deus revela para Daniel. Por que nós viemos aqui para Daniel? Você não vai conseguir entender Apocalipse sem entender Daniel. Não tem como. Isso é uma lambança e uma quantidade de tonterias que as pessoas falam, porque quer falar do Apocalipse sem entender Daniel. Se não entender Daniel, na Apocalipse você não vai entender. Então Daniel começa a orar e Deus dá essa revelação. E qual foi a revelação? Deus vem e fala assim: Daniel, está determinado 70 semanas sobre o teu povo. Você está falando do povo de Israel, povo judeu, certo? E sobre a tua cidade. Que cidade é essa? Jerusalém. Tem nada a ver com a gente e tem nada a ver conosco. Sim? Para fazer cessar a transgressão e dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e fazer a justiça eterna, para velar, para selar. Aqui tem, irmãos, 7 profecias aqui, só para você entender. 7 profecias. Primeiro ele fala assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer. Primeira profecia: cessar a transgressão. Segundo, dar fim aos pecados. Terceiro, expiar a iniquidade. Quarto, trazer a justiça eterna. Quinto, selar a visão. E sexto, ungir o santo dos santos. Versículo 25 fala: sabe e entende. Tem coisas que Deus revela, mas tem coisas que Deus quer que a gente entenda. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e os muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas será cortado o ungido, e não será mais, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. Até o fim haverá guerra, estão determinada desolação. Agora, olha ali no quadro ali, que eu quero mostrar para vocês, para que a gente possa entender. O que Daniel está falando? O que Deus está mostrando para Daniel? Primeiro, as 70 semanas de Daniel. Então Deus fala assim: olha, Daniel, você está perguntando para mim, eu vou te responder. Está determinado sobre o teu povo e sobre a cidade de Jerusalém 70 semanas. Sim? Essas 70 semanas, irmão, não são semanas de dias, são semanas de anos. Sim? Dentro da cronologia, não é semanas de dias, é semana de anos. Sim? Então 7. Então, está decretado 7 semanas. Então vamos lá. Quando se começa isso, Deus começa a falar para Daniel. Então ele fala assim: olha, no dia, lá no livro de Neemias, abre a tua Bíblia aí, Neemias capítulo 2, versículo 1 adiante. Abre a tua Bíblia, deixa aberta aqui, nós vamos ler. No dia que esse decreto da restauração da cidade de Jerusalém, que havia sido destruída. Então Deus fala assim: olha, desde o decreto da restauração, que está lá no livro de Neemias. Quem encontrou para mim? Leia para mim, por favor. Capítulo 2, versículo 1 adiante. Sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele, e eu tomei o vinho, e o dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por
que está triste o teu rosto, pois não está doente? Não é isto senão tristeza de coração? Então temi muito em grande maneira, e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, assolada, e tendo sido consumida as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus, e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem, e quando voltarás? Tá bom, irmã. Lê o versículo anterior aí. Sim, e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a edifique. Para que eu a edifique. Então, aqui começa a contagem da semana de Daniel. Deixa claro aqui na tua cabeça. Aqui começa as 70 semanas que Deus está falando para Daniel. Então, Deus falou: tem 70 semanas, que são semanas de anos e não de dias, que vai dar um total de 490. Se você aí sabe de matemática, vai corroborar comigo aí. Então, 70 semanas. Então, o que acontece? No dia que o rei permitiu Neemias ir edificar os muros e a cidade de Israel, que tinha sido destruída, aqui começa a contagem dessas 70 semanas. Então, 5 de março, 444 anos antes de Cristo. Então, começa aqui a contagem. Daqui até 30 de março de 33 depois de Cristo, se cumpre as 69 semanas. Você vai ver aí que tem também, se você for ler em casa depois, que tem 62 semanas e mais uma semana, que dá um total de 69. Por quê? Porque em uma semana, que foi 49 anos, demorou para a reconstrução da cidade. 49 anos, então uma semana, certo? Então você vai ver aí depois no livro do Apocalipse 62 e mais uma semana de 7. Então estamos falando de 69 semanas. Cronologicamente, irmãos, cronologicamente, ao pé da letra, desde que começou aqui a construção do muro, até que Jesus Cristo, lá no livro de Lucas, abre a tua Bíblia, capítulo 19, versículo 28 ao 40. Abre para mim a Bíblia aí, para que a gente possa entender. Lucas, capítulo 19, versículo 28 ao 40. Quem encontrar, leia para mim, por favor. Vamos lá? E tendo dito isto, ele prosseguiu adiante, subiu para Jerusalém, e aconteceu que, chegando ele perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado Monte das Oliveiras, ele enviou 2 dos seus discípulos, dizendo: ide à aldeia que está defronte de vós, e aí, ao encontrardes, achareis amarrado um jumentinho em que nenhum homem jamais montou. Soltai-o e trazei-o. Pode. Então, 40. E se algum homem vos perguntar por que o soltais, assim lhe direis: porque o Senhor precisa dele. E indo, os que haviam sido enviados acharam como ele lhes havia dito. E soltando o jumentinho, seus donos lhe disseram: por que soltais o jumentinho? E eles disseram: o Senhor precisa dele. E trouxeram-no a Jesus. E lançando suas vestimentas no jumentinho, eles puseram Jesus em cima. E enquanto ele ia, eles estendiam no caminho as suas vestes. E quando ele já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz por todas as poderosas obras que eles tinham visto, dizendo: abençoado seja o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E alguns dos fariseus do meio também. Tá bom, mano, obrigado. Olha aqui, irmãos. Então, desde aqui, das 70 semanas de Daniel, estamos estudando aqui, desde aqui do decreto da restauração até aqui,
O Messias príncipe deu, cronologicamente, 69 semanas. Ou seria 483 dias. Quantos dias? 483. Para 490 falta quanto? Falta 7. Sim? Então guarda isso na tua cabeça. Então, isso aqui está comprovado, irmão. Sim? Entre teólogos, entre científicos, entre estudiosos, que desde o decreto até aqui, exatamente 483 dias, 69 semanas de anos. Certinho. Isso aqui já se cumpriu, essa parte aqui. Você é um estudioso cuidadoso, você vê que já se cumpriu. Desde aqui até quando Jesus entrou na cidade, sentado no jumentinho, se cumpriu essa profecia aqui. Sim? Então, quantas semanas falta para completar as 70 semanas? Opa! Calma aí. Vai com calma. Quantas semanas falta? Uma semana. Certo? Uma semana. Ok? Estamos aí? Então falta uma semana. 483 dias. Falta 7. Então, 7 semanas de anos. Então, falta uma semana. Então, vem Jesus, se cumpre a profecia. Então, o que diz mais? Que o Messias é tirado. Você vai ver onde que foi lido aí, Daniel, até que o príncipe seja tirado. O que é isso aqui? Quando mataram a Jesus, 33 anos depois de Cristo. Foi quando Cristo morreu. Cristo morreu com 33 anos. Então, o Messias é tirado. Essa profecia de Daniel, aí também, que nós acabamos de ler, também já se cumpriu. Vocês estão vendo como é que a palavra de Deus é poderosa, irmão? É importante nós crermos na palavra e obedecê-la, porque essa palavra aqui é poderosa. Então, esse período aqui da morte de Jesus é também conhecida como a Era da Igreja. Você está vendo que tem aqui, Deus está tratando com a nação de Israel. Sim? Estão comigo aí? Amém. Quando o Messias é tirado, morto, então começa a Era da Igreja. Aqui, irmão, se cumpriu também o que está escrito no livro de Daniel, que ele terminou de ler, que o templo seria destruído. E esse templo aqui, ele foi destruído 70 anos depois de Cristo. Foi destruído o templo lá. Foi destruído esse templo, que era o famoso templo de Herodes. Foi destruído, foi profanado esse templo. Sobre esse templo aqui, sobrou só as muralhas, que são chamadas hoje lá em Israel de muralhas da lamentação. Quem já viu as muralhas da lamentação na internet? Por aí? Muralha da lamentação. E quem viu lá aquela cúpula dourada que tem lá no meio de Israel? Aquele templo é um templo islâmico, muçulmano, chamado de Domo da Rocha. Domo da Rocha. Sabe o que sai debaixo daquele templo lá? Debaixo daquele templo está os alicerces do templo que foi destruído. Então essa promessa aqui também já foi cumprida. Essa profecia de Daniel já foi cumprida. Sim? Aí então entrou a Era da Igreja. Também a cidade e o templo são destruídos 6 de agosto de 70 depois de Cristo. Esse período aqui, irmão, desta cruz até aqui, é a Era da Igreja. Eu não vou falar sobre dispensação hoje, porque já é mais complicado, mas em cada tempo Deus trabalhou com uma dispensação. Hoje, nós estamos vivendo a dispensação da igreja. Por que eu deixei esse intervalo aqui no meio? Porque entre essas 69 semanas, Deus vai uma hora. Você lembra que eu falei aqui, em uma das classes que nós tivemos, que o tempo da igreja vai se acabar? Vai chegar uma hora que a igreja já não vai servir mais. Vai acabar esse termo igreja. Sim, a igreja foi uma constituição formada por Deus para a terra. Nós do céu, nós não vamos estar como igreja. Sim, nós vamos estar como súditos, não como igreja, uma família real. Aqui nós somos como igreja porque nós temos uma missão para cumprir.
Mas vai chegar um tempo que a igreja vai se acabar. Esse período aqui é o período da igreja. Por isso que eu sempre estou falando para os irmãos, vocês foram salvos porque nós temos uma missão a cumprir. Jesus não mandou a gente ficar enclausurado, irmão. Jesus não mandou a gente ficar escondido em montanhas, como faz lá no Himalaia, aqueles monges chineses. Jesus não chamou a gente para ficar enclausurado. O que vocês estão fazendo aqui dentro? Se Jesus nos mandou sair para fora? Vocês estão me entendendo? Amém. Nossa missão não é ficar dentro, escondido. Ah, não, eu não misturo. Não. A gente tem que se misturar sim. Aonde tem treva, você tem que levar a luz. Aonde tem falta de sal, você tem que levar sabor. Porque essa época aqui é a época nossa, irmão. Época da graça e é a época da igreja. Então, olha aqui. Deus parou de tratar com a nação de Israel. Abriu um par. Quem aqui já jogou xadrez aqui? Aqui tinha o Lucas que jogava xadrez, né? Como é que funciona xadrez? Xadrez, você está jogando assim. Aí na hora que você faz a sua jogada, pum, você aperta o botãozinho, o teu tempo para. Não é assim? Aí, deixa eu explicar. Aí começa o outro. Aí quando ele termina a jogada, ele aperta, pum, para o tempo dele, começa o outro. Xadrez funciona assim. Você joga, jogou, pum, apertou, para o seu tempo, começa o tempo do outro. Apertou, começa o seu tempo agora. Eu não sei se é 3 minutos, mas tem um tempo exato lá para... Não sei muito bem falar sobre isso, só sei que tem esse time. O que significa isso? Aqui, Deus fez igualzinho xadrez. Ele aperta ali, parou o tempo de Israel. Não acabou, parou. Deus falou assim, vou deixar vocês do lado, vocês me rejeitaram, não me quiseram mais. Foi o que foi lido ali, né? Desde agora vocês não me verão mais, está nos versículos anteriores. Até que vocês digam, bendito seja aquele que vem no nome do Senhor. Né? Vocês me rejeitaram. O Senhor fala assim, como uma galinha quis fazer, vocês não quiseram. Agora vocês não me verão mais até que vocês digam. Então, dá uma pausa aqui com Israel. Deus, isso aqui é muito lindo. Deus insere a igreja, não substitui Israel, porque Israel continua sendo Deus e Deus não volta atrás. Você lê lá no capítulo 8, 9, 10, 11, 12 do livro de Romanos, você vai entender que depois todo Israel será salvo. Paulo ensinando sobre isso. Deus dá uma pausa com Israel nas 69 semanas, coloca a igreja dentro desse cenário para fazer aquilo que Israel não queria e não quis fazer, insere a igreja dentro desse contexto, para o relógio de Israel, mas depois Deus, foi lido aqui no livro de Daniel, Deus voltará outra vez a tratar com Israel. Agora vem, por que nós somos pré-tribulacionistas? O que é isso, irmão? Tem alguns dizendo aí, eu sou pós-tribulacionista. Outros dizem, eu sou meio-tribulacionista ou mini-tribulacionista. Alguns falam assim, nós vamos ser arrebatados no meio da tribulação. A outro fala assim, não, nós vamos ser arrebatados depois da tribulação. E outro diz assim, não, nem milênio vai ter. Não se confunda, irmão, olha bem, escuta, a ordem que eu vivo aí. Não confunda arrebatamento, rapto da igreja. Arrebatamento e rapto é a mesma coisa. Não confunda rapto e arrebatamento da igreja com a segunda vinda de Cristo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Arrebatamento e rapto é uma coisa. Segunda vinda de Cristo é outra coisa. Entende? Então o que acontece? Nós estamos aqui, nesse período aqui, de graça, sim, inserido no cenário, no qual alguns rechaçaram, mas Deus voltará a trabalhar com Israel, não com a igreja. A Bíblia fala que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, e que nós não fomos chamados para a ira. Aí lá no livro de Apocalipse, no qual nós lemos, a igreja de Filadélfia, o Senhor fala assim que o Senhor nos livrará do dia da provação que virá assolar toda a terra.
Então, a grande tribulação não é para a igreja. A grande tribulação é a última semana, porque você vai ver lá, que Daniel continua dizendo, falando aqui, de uma semana e a metade de uma semana. Significa que a grande tribulação durará 7 anos. E por que a metade de uma semana? Porque vai funcionar assim. Jesus Cristo virá buscar a igreja. Vamos abrir a nossa Bíblia. Livro 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, versículo 17. Quem encontrar para mim, leia, por favor. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com um brado, e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estamos vivos e permanecemos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor no ar, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Olha que interessante, nós seremos arrebatados aonde? Nós seremos arrebatados, sim? E onde nós vamos encontrar com o Senhor? Na onde? Nos ares. Seremos arrebatados e encontraremos com o Senhor nos. O que significa? Que o Senhor não colocará o pé na terra. Ele vai colocar o pé na terra na sua vinda. No arrebatamento, ninguém verá. Somente os justos serão arrebatados, aqueles lavados, remidos pelo sangue de Jesus. Será no toque da última trombeta. O anjo vai tocar a trombeta, só os cristãos fiéis a Deus escutarão o toque dessa trombeta. E seremos arrebatados. Essa palavra arrebatado significa tomar por violência, tomar com força. No abrir, disse o Senhor, no abrir e fechar de olhos. Aí disse Jesus: 2 estarão na cama, um será tomado e o outro será deixado. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. O mundo vai virar um caos. Sabe por que essas teorias dos OVNIs, irmãos, está tão forte agora? Agora já foi comprovado nos Estados Unidos, chamaram a quantidade de pilotos, de astronautas, e eles confirmaram: sim, nós vimos OVNIs, nós vimos aves, nós vimos pratos voadores, a gente teve contato com seres. Aí alguém perguntou para mim um dia: pastor, o senhor acredita nos OVNIs? Claro que acredito, claro que acredito. Mas esses OVNIs, irmão, não são marcianos, reptilianos, não são pessoas que vieram de Marte ou de Júpiter, não. Esses OVNIs são demônios, que a Bíblia deixa claro sobre isso: haverá sinais no céu e na terra. E os demônios têm capacidade de se transformar até em anjo de luz. Quanto mais um prato voador. Ele se transforma nessas coisas. Então o que acontece? Por que o inimigo está fazendo essas coisas? Porque quando a igreja for arrebatada, irmão, vai desaparecer uma quantidade de gente. Lá vem Brenda na estrada, lá de Campinas, com seu carro, 180 por hora. Brenda no blog da carro, 5 pessoas dentro do carro. A pessoa olhar: cadê o motorista? Sumiu. O carro deu umas mil capotadas. Vai morrer. Nessa época ele morre. Imagina, você dormindo assim, varão, daqui a pouco você coloca a mão assim: cadê a mulher? Deve ter ido no banheiro. Aí, 20 minutos, 1 hora, cadê essa mulher? Tá morrendo no banheiro? Chega lá no banheiro e não está a mulher. Se a criança for uma criança inocente ainda, né? Corre lá no quarto: cadê o menino? O adolescente está lá, o Marquinhos está lá, mas o mais novo sumiu. Cadê? A mulher foi embora e levou ainda o mais novo? Irmão, o hospital, imagina o hospital de São Paulo, milhares de crianças nascem por dia. Vai desaparecer tudo. Imagina as enfermeiras, que doideira! Mulheres que estão com a barriga assim grande para dar luz. Cadê? Deus vai arrebatar a sua igreja. Aviões cairão do céu, trens ingovernados, cozinhas pegando fogo porque vão ser arrebatados, vai deixar
incêndios, os bombeiros não vão dar conta, animais sem domínio, barcos à deriva, uma doideira total, milhares de notícias. Você abre a internet, abre o celular, notícias uma atrás da outra, CNN, Rede Globo, qualquer emissora, uma loucura total. Desapareceu tantos aqui, desapareceu tantos ali, o mundo inteiro entra em um caos, incêndios, pessoas que estão sendo operadas pelo médico, o médico vai ser arrebatado, fica um bisturi lá dentro dela. Vai ser uma doideira total, uma loucura sem cabimento. Professores que estarão dando aula e vai desaparecer, alunos que estarão na aula e desaparecerão, aqueles crentes fiéis. Na igreja, se for na hora do culto, muitos vão subir, muitos vão ficar. E todos aqueles que tiveram a oportunidade de conhecer a Cristo, de servir a Cristo, não serviram. Aonde que eles vão correr no momento de desespero? Vão correr para a igreja porque eles vão saber, foi o arrebatamento da igreja. Só que eu não vou estar mais aqui, lá. Eu estou lutando para subir. Pastor Sebastião também, né? Aí já tem uma vaga para dois pastor. Vai ser uma loucura, pessoas que não querem vir ao culto quando pode, vai querer cultuar e já não vai poder mais. Vai ser uma doideira, vai ser uma loucura, porque nós tivemos a oportunidade, principalmente nós que somos cristãos, e fica brincando de ser crente. Vai ser uma doideira, porque a gente teve a oportunidade de servir a Deus e não fizemos bem. Vai ser uma loucura total, um caos vai entrar no mundo. O que acontece? Cristo veio buscar a igreja. Por que os OVNIs? Porque o que vai ser a notícia que vai sair e o diabo já vai começar a atuar? Qual vai ser a notícia? Os OVNIs capturaram os humanos. Aí o anticristo vai manejar e vai dizer: não, isso aí foi os OVNIs. Tem até filmes que mostram isso já. Não, foi os OVNIs. Vai enganar. Agora escute, irmão. Por que eu estou falando isso? Se a gente volta para Tessalonicenses, você vai ver que Paulo fala assim, irmãos, sobre o anticristo, ainda tem algo ou alguém que o detém? Porque a obra do anticristo já está na terra. Essas ideologias, essas filosofias, esses pensamentos humanistas, são tudo anarquia, rebelião, tudo isso é obra do anticristo. Só que o anticristo não pode se manifestar enquanto a igreja estiver aqui na terra. Enquanto a igreja estiver aqui, o inimigo pode até ter, mas não consegue, porque a igreja e o Espírito Santo o detém, até que isso que o detém seja retirado. E uma vez que seja retirado, então se manifestará, ensina o apóstolo Paulo aqui em Tessalonicenses, se manifestará o homem do pecado. Enquanto a igreja estiver aqui, o anticristo não pode se manifestar. Por que a igreja não pode passar pela tribulação? Porque se a igreja estiver aqui, o anticristo não vai poder se manifestar. Então, quando a igreja for arrebatada, entra em cena o anticristo. Quem é o anticristo? Vai ser um homem muito capacitado, mas pelo próprio Satanás. Pelo próprio Satanás que vai capacitar esse homem, de tal modo que ele vai fazer coisas extraordinárias. Então, quando a igreja for arrebatada, aqui, arrebatamento da igreja, esse príncipe que está escrito no livro de Daniel, que ele terminou de ler aí, esse príncipe está falando do anticristo, ele vai se manifestar. Então está aqui o templo dele, né? Essa aqui é a semana. Por que eu coloquei aqui um quarto de semana, outro quarto de semana? Por quê? Porque os primeiros 3 anos e meio da última semana vai ser de uma falsa paz. Ele vai falar e vai solucionar o problema. Vai trazer uma falsa paz. No meio da semana, ele vai até nos judeus e se declara o Messias. Então o povo judeu não vai aceitar ele. Por quê? Para ser o príncipe ou o Messias que eles estão esperando, que já veio e eles rejeitaram, tem que ser linhagem judia. E tem que ser conforme a profecia. Então ele vai ir no templo e vai declarar que ele é o Messias. E o povo judeu não vai aceitar. Aí começa aquelas guerras lá no livro de Apocalipse. Sim?
Deus vai tratar nessa última final da semana com aquelas pragas, os 7 selos, as 7 copas, né? Deus vai abrir e vai despejamar ou derramar sobre a terra toda a sua ira. Terremotos, maremotos, vem os 4 cavaleiros do Apocalipse, fome, pestes, enfermidades, saraivas, pedras cairão do céu. O poço do abismo vai ser aberto. Irmãos, tem demônios que são tão poderosos, tão fortes, que diz Pedro, tanto Pedro como lá no livro de Judas, fala que tem demônios tão fortes que eles estão aprisionados em cadeias eternas. Se Deus permitisse eles saírem, eles causariam uma destruição na humanidade. Então Deus prendeu eles, estão presos. Até quando? Até o dia do juízo. Diz a palavra que Deus vai abrir, vai cair uma estrela do céu e vai abrir esse poço, e esses demônios vão sair do mais profundo. Diz que eles têm cauda de escorpião, têm cara de homem, corpo de cavalo, escama como se fosse de dragão, e a ferroada dele dói durante 3 meses. E esses demônios estarão soltos de tal maneira que, nesse período, os homens vão pedir para morrer, e a morte correrão deles. As pessoas vão arrancar a cabeça e vai continuar viva. Vai pedir para as montanhas, de tanta dor, de tanto sofrimento, Deus tira a morte num período de 6 meses. As pessoas pedirão para morrer, que as montanhas caem em cima dele, eles são subterrados, continua vivo. Não morrerão. O mar se tornará em sangue. Imaginem a quantidade de animais na beira, porque a praia, tudo que ela morre, ela joga para fora. Quem morar no litoral não vai suportar o cheiro, o mau cheiro. Quem morar perto de rio não vai ter água para beber. E ademais de tudo isso, para você comprar e vender, você precisa do selo 666 da besta, porque senão você não vai comprar, você não vai vender, você não vai poder trabalhar, você não vai poder estudar. Por que eu estou falando isso? Isso é muito profundo, depois da outra aula a gente fala sobre isso, já passou meu horário aqui. Tudo isso eu falei, irmão, porque a igreja ela vai ser arrebatada nesse momento aqui para Deus voltar a tratar com Israel. Na profecia de Daniel é isso que Deus está querendo falar. Então, termina o tempo, entra o tempo de Israel. E nós, pastor, onde nós vamos estar depois do arrebatamento? Nós vamos estar, então vem aqui o arrebatamento, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 7. Isso é algo lindo nesse dia, né? Isso é algo maravilhoso. Onde nós estaremos? Nós estaremos aqui, ó, na boda do Cordeiro. A terra vai estar um caos, destruição, morte, desgraça, todo tipo de juízo de Deus, e nós estaremos na boda. Aleluia, papai. Por isso que nós somos a noiva do Cordeiro. Então prepare-te, igreja. E por fim, depois de 7 anos, enquanto a terra está num caos aqui, nós estamos com Jesus lá. Depois de 7 anos, nós voltaremos com Jesus na sua segunda vinda. Agora Jesus não ficará mais no aire, mas ele descerá e colocará os seus pés sobre a terra, e nós estaremos juntamente. Vamos terminar? Abra tua Bíblia aí, Apocalipse 19, versículo 11. É muito extenso o assunto, irmão. Não se fala em... Até passei, estourei minha hora. Apocalipse 19, 11 ao 16 e Mateus 24, 30. Quem encontrar para mim, por favor, leia. E eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele era chamado de Fiel e Verdadeiro, e com justiça julga e guerreia. Seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitas coroas. E ele tem um nome escrito, que nenhum homem conhecia, senão ele mesmo. E ele estava vestido com vestes banhadas em sangue, e o seu nome é chamado de A Palavra de Deus. E os exércitos que estavam no céu
seguiam-no sobre cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e limpo. Olha aí a igreja aí descendo junto com Jesus. E de sua boca uma espada afiada, para que com ela castigue as nações, e ele as governe com cetro de ferro, e ele pisa o lagar do vinho da fúria e da ira do Deus Todo-Poderoso. E ele tem sobre as suas vestes e sobre a sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor. Aleluia! Mateus 24, 30. Você está vendo que nós vamos vir com Jesus em cavalos brancos também? Sim? Será o livro 24, 30, diz aí. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Amém? Então no arrebatamento, Cristo não pisará na terra, nós iremos ao encontro dele. Estaremos na boda do Cordeiro, ali ó. Estaremos na boda do Cordeiro, Apocalipse 19, 6 ao 9. E aqui na terra estará o caos, e nós lá sendo coroados, galardoados, junto com Jesus. Depois de 7 anos, Jesus desce para salvar a nação de Israel, e nós desceremos juntamente com ele, e o Senhor vai estabelecer o seu reino milenial. Durante 1000 anos nós reinaremos com o Senhor aqui na terra. Depois é outra história.